Nossa senhora. Fala, meus queridos. DM, como é que vocês estão? Começando a falar em meu príncipe. Caramba, comecei com aquela catarrada assim, presa no peito. Tem que testar a voz antes. Meu Deus. E aí? GM, como que vocês estão? Fala, Rod. Fala, Yassin. Fala, o pessoal que tá aí também, o Dan também, que vai subir daqui a pouquinho. Como que vocês estão? Bom dia pra todos vocês. Hoje eu tô, inclusive, indo pra São Paulo, então talvez eu não conseguir ficar tão participativo, né? Vou estar no Uber, indo pro aeroporto, mas enfim, eu tô aqui pra fazer umas perguntas pro Dan ou outra, umas perguntas mais perigosas, brincadeira. Pergunta de boa. Aí sim, bebê, vamos nos encontrar depois de quase um ano. Mileano, é. Fala aí assim, e aí? Bom dia, pessoal. Esse GM aí quase não saiu. Quase. Aproveitei, até testei a voz aqui antes também. Tá maluco. Gus, e aí? Bom dia, GM. Ô Rod, eu vi que esse GM ficou meio esquisito aí. Aí o Vitinho falou que tem que testar a voz antes. Aí eu fiquei curioso. Vitinho, como é que você testa a voz antes, Vitinho? Eu falo. Eu não vou falar, Guess, senão você é cheio de piadinha aí. Não, deixa quieto. Deixa quieto. Não, só foi curiosidade. Só pra não ter esse tipo de problema depois, mas beleza, tamo junto. Ah, posso só trazer uma curiosidade? Manda. Aproveitar que o Dan tá aí. Manda lá. Que eu passei uma vergonha lá no Inter Denver por causa do Vitinho, porque eu falei assim, eu Que? falei que eu encontrei, foi por causa de Explica você, esse caô aí. porque eu encontrei o Dan no Inter Denver e o Vitinho falou que o nome dele era Danilo. Pô, desculpa, Ai, Dan, eu achei ai. que era, tá? Aí eu falei assim, e aí, Danilão, beleza? Ele falou, não, meu nome não é Danilo, não. Aí eu fiquei com maior vergonha, então só queria abrir esse parênteses aí. Eu não acostumei ainda, mas o Dan, na verdade, é Alan. Pô, a gente vê Dan toda hora, velho. É até estranho falar Alan depois. Mas, ô, Dan, sobe aí com a gente, Eu deixa fico eu... imaginando a cara do Gus de sem graça. Inclusive Hoje, o Dan eu só cumprimentei ele uma vez, mas, pô, nem deu pra conversar com ele. Eu queria muito ter conversado com ele lá. Bom dia, GM. Não acostumei ainda, GM, bom dia. DM, Fala, irmão. galera, estão me ouvindo? Sim. Então, sim. Não, e o Gus pagou outro mico, né? Tinha uma moça com a gente, Sempre. ele falou, pô, eu te conheço, você lembra, Gus? E foi 2 minutos, Ao 1 minuto mesmo ou 2 minutos tempo. depois que eu chamei ele de Danilo. Ele falou assim, nossa, que bom te rever, você é a fulana de tal. Menina, não sou essa pessoa, não. Caralho. Foi foda. O Gus só passa vergonha, irmão. E o mais engraçado é que Foi um todos os momento. eventos eu tô sempre do lado dele, então imagina como fica a minha cara quando acontece esse tipo de coisa. É que vocês não viram o Gus bravo, cara. Teve um cara que tirou o Gus, assim, foi meio desrespeitoso com ele. E aí ele, acho que tá até sem querer, tá? Até pelo jeito do cara. E aí eu fiquei do lado do Gus, o Gus tava todo bravinho, cara. Ele ficou, que? Eu falei assim, cara, é muito engraçado. O Gus bravo é 3 vezes mais engraçado. Vamos lá, então, meus queridos. Sim, só um recadinho aqui. O João não conseguiu hoje puxar o café, então tô puxando. E assim, como sempre, tá aqui com a gente. E a gente convidou o Dan para trocar uma ideia. Mas vamos dar aquela retweetada, como sempre. Deixei pinado aqui em cima o Spaces. Quem puder, como sempre, todo dia eu falo a mesma coisa. Daqui a pouco tá até com o pitch pro na cabeça, exatamente palavra por palavra. Mas quem puder, vai ali, dá aquele retweetzinho pra gente trazer mais pessoas. Como o Vitão vai ter que sair daqui a pouco, que ele tá indo pro aeroporto,
Queria que ele começasse puxando, já fazendo as perguntas que ele tem pro Dan, e a gente faz aquele bate-papo, tá? O outro assunto aqui rapidinho, quem quiser subir, como sempre, levanta a mão que a gente puxa, que é um papo de games, né? Então, não vamos fazer aqui um ping-pong só, gente. Vamos trocar ideia todo mundo. Bem de boa. Quer começar, Vitão? Pô, quero sim, Rod. Ô Dan, primeiro eu acho que seria legal você se apresentar, né? Mas logo depois, uma coisa que eu tava com dúvida que eu queria saber muito é sobre a questão de libras, né? De acessibilidade do jogo da Cursed Stone. Eu não conheço muito bem, eu conheço um pouco da comunidade porque tive contato na infância, mas não sei se eles têm realmente peças de entretenimento específico para eles ou coisa do gênero e tal. Como que é esse mercado, né? Existe um mercado desenvolvido para eles ou é um mercado que assim vocês vão ser quase os únicos nesse nicho? Como que está funcionando? Fala galera, bom dia. Eu sou Daniel Gonzalez, era o nome de um personagem que eu tinha quando eu jogava bastante, né? Não é nem Danilo, era Daniel. Só que o nome era gigante. Aí eu falei, vou encurtar e eu vou usar esse mesmo nome na internet, porque é legal, todo mundo usa pseudônimo, né? Eu vou usar. Pô, mas isso me dá uma confusão, cara. Muitas vezes Que eu vou tem te gente chamar que de procura. Danilo, Dan. Muitas vezes. Não, mas não relaxa, a gente acostuma. E aí, só me apresentando, né? Eu sou um dos cofundadores do Cursed Stone. Cursed Stone é um jogo Web3, é um RPG MMO, totalmente Web3, e a gente já tem um jogo ongoing, né? Já dá para jogar e tudo mais, mas a gente ainda não lançou nenhuma NFT, a gente é totalmente autofinanciado nesse mercado. A gente quer realmente primeiro mostrar valor para o mercado e depois pedir qualquer coisa. Esse é o nosso lema aqui de trabalhar pelo mercado Web3, mostrando realmente algo diferente. A gente quer trazer, quer competir não com jogos Web3, né, do passado. A gente está atrás mesmo de oferecer para o mercado uma jogabilidade, diversão e economia robusta. E respondendo até a pergunta do Cioff, a gente, por acaso, começou a buscar, né, formas de como que uma coleção NFT, um jogo ou qualquer coisa que envolva a Web3, ela não seja apenas algo que beneficie o cofundador e e os holders, né? Como é que os cofundadores eles se beneficiam com qualquer iniciativa Web3? É lançando um projeto e vendendo para uma comunidade. É o que a gente chama tradicionalmente de crowdfunding, né? De financiamento coletivo. A gente usa o poder de uma comunidade para vender qualquer coisa lá dentro, juntar uma grana, né? Como um financiamento e dando garantias de uma NFT para a gente criar qualquer coisa. Essa é a teoria. E aí, como é que a gente faz para beneficiar o holder? O holder, ele tem aquele NFT, aquele bem na mão, e como que ele faz dinheiro também? Porque tá todo mundo nesse meio, né, e a gente também, para fazer dinheiro também, né? É importante você fazer dinheiro. Então, para você fazer dinheiro como holder, o que você tem que fazer? Você tem que flipar a sua NFT ou o seu bem dentro desse ambiente, né? E quando você faz isso, seja o seu bem uma NFT ou um token de governança, você deixa de ser membro. E aí você tem um dilema gigantesco. Como é que eu faço com que os holders daquele projeto que, como cofundador, eu criei, ou um grupo de pessoas criou, traga benefícios para o holder que não seja só, puta, que legal fazer parte disso, né? Não seja só isso, mas que essas pessoas façam grana. Elas vendendo, quando elas vendem, você perde o membro, né? E o segundo ponto é como que uma coleção ela pode beneficiar um ecossistema que não necessariamente é holder da sua NFT, que a gente chama de public goods, né? Como é que você gera uma benfeitoria pública? Então, explicando, né, até a língua de sinais e a galera de sinais, foi que o nosso plano é fazer o onboarding de pessoas na Web3.
e os jogos são as melhores formas de você fazer onboarding. E a gente procurou comunidades que realmente não estão tendo oportunidades nesse meio. Primeiro ponto é a oportunidade também de emprego. As pessoas com deficiência física ela têm dificuldade de emprego no mercado tradicional. E nós temos dificuldade, e assim que está aqui um abraço para ele, que também está construindo o jogo, nós temos dificuldade de encontrar gente para trabalhar com jogos, porque não é uma mão de obra que está aí abundante no mercado. E a gente tem que formar muita gente da nossa equipe a gente formou. E a gente começou a perceber na comunidade surda que haviam pessoas com puta potencial. Hoje, dentro da BlockDef, a gente criou a BlockDef, né? Que é um derivado do Cursed Stone. Nós temos pessoas com mestrado, com doutorado em desenvolvimento de software. Por que não trazer essa galera e ensinar essa galera programação, desenvolvimento, para trabalhar conosco no jogo? E aí a gente começou a abrir um monte de portas, né? Eu vou chegar na tua resposta lá. E aí o que a gente começou agora é criar uma visibilidade para essa comunidade. Tanto que agora, no Ethereum São Paulo, a gente vai ter a primeira comunidade da história da Web3 que vai disputar um hackathon totalmente surda. A galera é surda. Então vocês vão ver surdos apresentando pitch, desenvolvendo suas próprias soluções e ganhando. Tomara, estamos trabalhando para isso. Ontem mesmo a gente teve uma aula com o pessoal da Chainlink, dando aula para eles, tudo em Libras, né? E a gente fez toda a adaptação, para que a gente comece a mostrar para o mundo que a Web3 tem pessoas que podem trabalhar nesse meio, nesse ecossistema. Jogo propriamente dito, a gente não vê no mercado jogos acessíveis para pessoas com deficiência auditiva, e para nós também está sendo um desafio gigantesco criar coisas acessíveis para eles dentro do jogo. Falar para vocês que a gente criou, olha, nosso jogo tem libras em tudo quanto é parte do jogo, a gente não tem isso ainda. Primeiro porque a gente não tem grana para fazer, e segundo que a gente ainda não lançou esse jogo, ele não está ainda testado totalmente pelo mercado. Mas esse é o nosso roadmap, e a gente já tem equipe para isso. Então, resumindo, né, a gente não trouxe apenas a BlockDef, não criou a BlockDef para criar um jogo acessível para surdos. A gente criou a BlockDef para gerar empregos na Web3 para surdos, porque a gente usa o Cursed Stone para prepará-los profissionalmente. Desculpa a volta inteira, mas acho que era necessário dar essa volta para explicar a questão do relação, né, da comunidade surda com o Cursed Stone. Salve, Dan. Vou dar um backstep só para mapear o que vocês estavam falando. Vocês estavam conversando sobre nickname agora há pouco. E toda vez quando eu vejo Cursed Stone, eu entro em conflito, porque Cursed é o meu nick sei lá, há 15 anos dentro do World of Warcraft. Todo mundo me conhece assim, a galera me chama fora do game dessa forma. Então, às vezes eu olho assim, Cursed, aí eu olho, ué, é comigo? Mas eu tava pensando aqui até em dar um backstep, até para ficar na gravação, né? Para você falar um pouquinho sobre como foi todo o game concept ali, aquela fase inicial do desenvolvimento do jogo, toda a parte de economia, design, tokenomics do game, como foi esse processo inicial ali. E vamos por partes, então. Legal, legal. O jogo de RPG, ele vive de lore, né, de história. A gente precisava ter uma história envolvente. Então, a primeira coisa que a gente pensou no Game Concept foi isso. Era uma pedra que ela foi partida em pedaços dentro de um reino. Esse reino ele estava sob a dominação, né, de um personagem. E esse personagem ele dominava todo esse reino. E essa pedra precisou ser quebrada para desfazer a dominação desse personagem, que é o Lord Zerter, né? E aí, nesse conceito inicial, foi que o mundo vivia em paz, estava tudo beleza, os personagens, que são 6 personagens do Cursed Stone, estavam aqui no mundo real,
Então é uma mistura, né, de mundo real com o mundo de fantasia. A gente usa Ikigai, né, que é um conceito de que você vive no mundo real, de repente você é transportado sem querer para o mundo para tentar salvar, né, aquela terra. Então um feiticeiro ele juntou essas pedras e o domínio de Zerta está voltando. Então esses 6 heróis eles foram convocados meio que sem a vontade deles, né, para ir para esse mundo para realmente ajudar a tirar o poder de Zerta. Então lá a gente tem uma história mitológica também dentro do jogo, que ela segue um conceito mitológico, que aí esse foi o nosso primeiro conceito. Cara, a gente precisa criar uma história, algo que seja um pouco diferente do mercado que a gente tinha de jogo de clique, né? Pô, vamos fazer um jogo que realmente é um jogo, vamos juntar o que realmente a gente conhecia dos outros jogos que envolviam as pessoas, que você passa tempo e horas dentro do jogo. Né? Então a gente quis criar uma parada dessa. E o segundo desafio, quando a gente estava desenhando, em termos de economia, foi que não adianta a gente criar um jogo que pague com token. Porque se a gente cria um jogo que fica pagando com token e o cara fica sacando token, vai ser o mesmo problema da época. Então a gente criou uma forma de, dentro do jogo, você precisa dos tokens, não que não dê para sacar token, tá? O Cursed Stone tem um token, mas se você saca o token, você não consegue evoluir seu personagem. Então, nesse primeiro conceito de economia, foi que você necessita do token para fazer upgrade do seu personagem. Foi aí que a gente criou mais um fluxo de monetização para o usuário. Porque você pode começar com o seu personagem no nível 1 e evoluir seu personagem para o nível que você quiser, nível 10, 15, nível 20. E a pessoa que detém aquele personagem, ela pode vender o seu personagem. Então, às vezes ela vai ganhar muito mais dinheiro upando o personagem, vendendo ele por um valor muito mais alto, ela vai ter um retorno de investimento muito mais rápido fazendo isso do que ela sacando token e vendendo token no mercado. E além disso, a gente tem dungeons e tem partes dentro do jogo que você tem que literalmente pagar para estar lá. Porque você precisa de itens, você precisa estar equipado. Alguns biomas, eles te atacam, né? Alguns biomas, eles te punem por você estar lá. Por exemplo, a gente tem um bioma de fogo, que você precisa ter uma indumentária específica. Eu tô falando, não tô dando os nomes, tá, galera? Para realmente vocês querem jogar o jogo. Então você precisa ter uma indumentária para que você não sofra dando nesse bioma. Então você precisa pagar para isso. As espadas, por exemplo, e equipamentos que você tem no jogo, diferente do Ragnarok, diferente do Tibia, que você tinha uma espada que ela dura 20 anos, que tem caras que estão há 20 anos com uma espada super upada e ninguém ganha do cara. As espadas e equipamentos dentro do Cursed Stone, eles deterioram ao longo do tempo. Então você tá lá farmando, matando monstro, ela vai deteriorando. Então você precisa procurar alguém para poder fazer manutenção dos seus equipamentos. Então tem um personagem no jogo que é ferreiro, ele além de você jogar com ele, você vira um ferreiro. Então a gente criou um outro fluxo de negócio, que é você criar seu próprio business dentro do jogo. Você não necessariamente precisa ir ser combatente no jogo. Você pode estar lá no jogo para criar seu próprio negócio. Por exemplo, eu vou me dedicar a ter as principais pedras e poções para eu fazer serviços para outras pessoas. Então eu pago outro usuário para eu poder fazer manutenção nas minhas espadas e nas coisas. E além disso, tem outras coisas lá dentro. Por exemplo, se você morre em determinado local, dropam seus itens, quem está próximo de você pode coletar seus itens. Só que você tem um botão que você pode pegar a continuação daquele ponto. Você pegando a continuação daquele ponto, você paga um valor também para fazer isso. Esses são os básicos assim que eu posso falar agora, mas ele tem uma economia circular que a gente criou. Então esse concept foi, primeiro, criar um jogo com uma história envolvente, que cada personagem tivesse a sua profissão, o seu caminho dentro do jogo, dar opções para o usuário. E segundo, criar uma economia circular no jogo. Cara, irado, tem muita coisa que a gente concorda, inclusive a gente já tinha tido uma conversa anterior, né? Enfim, acho incrível isso, como a gente concorda com tanta coisa. Eu vejo bastante elementos de outros jogos, eu acho isso legal. Me lembra, alguns elementos me lembram Cabal, outros me lembram Monster Hunter, por exemplo, o sistema de... Enfim,
Uma outra linha que eu queria entrar e já aprofundando um pouco mais o que você já tinha dito é sobre os desafios que vocês têm tido com a parte de desenvolvimento. Visto que vocês não foram atrás de nenhum investimento antes de ter o produto, né? Super concordo com essa linha também. E como que tem sido? Quais desafios vocês têm enfrentado nessa parte? E talvez, se você já quiser engajar um pouco aí, como que vocês pretendem fazer o lançamento da coleção, dos tokens, se vocês têm alguma estratégia para seguir nessa linha? Ah, legal. Primeiro, assim, e assim, por que que a gente não teve, né, não buscou investimento e não foi atrás disso? Primeiro que, na verdade, ninguém acreditou na gente, né? Quando a gente começou a dizer o que a gente queria criar, ninguém acreditou, ninguém acredita inicialmente em nós, né? O mercado estava muito já poluído por conta dos jogos de clique, dos jogos que não eram jogos, né, para gerar grana e tudo mais. Então, na verdade, ninguém acreditou em nós, cara. Por isso que a gente começou. E, inclusive, os desafios para desenvolvimento. Muitos desenvolvedores que a gente convidou para iniciar o projeto com a gente, para trabalhar com a gente, porque a gente já tinha uma certa experiência, algumas pessoas da equipe, com desenvolvimento de software, então a gente foi atrás de quem realmente manjava. E as pessoas bateram a porta, né, na nossa cara. Disseram, não, cara, agora não quero trabalhar com NFT, não quero trabalhar com cripto e tudo mais, então a gente seguiu sozinho. Em termos de financiamento, também é a mesma coisa. Eu acho que a gente, primeiro, que ninguém ia escutar a gente, segundo, é que a gente também não queria fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo, que era, vamos vender alguma coisa, pegar uma grana e tentar fazer alguma coisa com essa grana. A gente sempre nasceu com uma cabeça de startup, né? De iniciar todo o processo financeiro, saber papéis e responsabilidades dentro da equipe. A gente usa padrões de desenvolvimento de software, então a gente tem uma outra mentalidade. Então a gente estava naquela fase de investimento anjo, né? Inicial, interno, e a gente começou a desenvolver o projeto dessa forma, né? É, nós mesmos ali criando para primeiro ter algo para entregar, ter algo para mostrar para o mercado, seguindo uma linha um pouco diferente. Não aconselho para todo mundo isso, porque uma hora a grana acaba, né? Então a gente usou um método assim de financeiro bastante rigoroso para a gente conseguir chegar até onde a gente chegou hoje. Hoje a gente tem um produto para mostrar, tem um MVP já com uma evolução totalmente diferente do mercado. A gente tem algo hoje, assim, para a gente realmente se orgulhar e falar, cara, a gente é brasileiro, muita gente do Brasil ajudou a gente a chegar aqui e está aqui um produto brasileiro. A gente é essencialmente brasileiro. Todos os desafios que você imagina que um brasileiro já passou na vida, a gente passou e passou com esse projeto. Então, aqui se tem algo que, se você colocar pouca grana, falando assim para investidor, é algo que a gente realmente prova que vai te entregar. Aqui não é, a gente não é dono de coleção ou pessoas que não têm experiência para usar o dinheiro das pessoas de forma inexperiente, né? E usar o dinheiro errado. Então aqui está mostrando que a gente conseguiu chegar até aqui com esse produto. Então, se a gente tiver um pouco mais de grana, com certeza a gente consegue fazer mais coisas. Isso que a gente queria fazer. Eu não lembro da sua segunda pergunta, e assim, desculpa. Não sei se eu respondi. Não, tranquilo. Cara, parabéns, assim, por todo o desenvolvimento do projeto. Eu vejo que trazendo o próprio Legacy Falardi, são desafios que ambos os projetos enfrentam, assim, acho que é natural, e todo esse momento também, né? Ambos os projetos passaram ali perto, na mesma época de desenvolvimento, enfim. Acho interessante que esses desafios são bem parecidos também, que a gente passou por aqui. A segunda pergunta era como que vocês pretendem lançar agora os NFTs, os tokens, se vocês têm alguma estratégia, até porque o próprio Legacy Falarge também está indo numa linha agora de lançamento também, né? Começar a parte de testes. E eu queria escutar aí pouco do que vocês já têm tocado e ver se a gente consegue também extrair um pouquinho do sucesso aí de vocês. Ah, legal. Aqui, o que a gente está aqui planejando para o lançamento a gente tem uma meta muito clara
de conseguir estar pelo menos sendo ouvidos em comunidades distintas, em comunidades diferentes desse meio, né? A gente tem 3 perfis básicos, né, de usuários, né, que a gente chama de product market fit. Então a gente tem um primeiro market fit com pessoas que são cripto, né? Esse é o nosso principal mercado, que são pessoas que a gente vai ter mais facilidade de comunicação. Por exemplo, eu falando aqui com vocês, é muito mais simples de vocês entenderem, né, essa questão econômica, o passado como foi. Então a gente busca, né, estar presente em mais comunidades como essa e que as pessoas possam ouvir a gente, né, nessa nosso pensamento sobre o mercado de games e tudo mais. O segundo ponto é a gente alcançar uma outra camada que são realmente os jogadores de MMORPG, pessoas que dedicam mais de 2, 3 horas por dia no jogo, e nossa terceira camada são as pessoas que são casuais, né? Jogam 1 ou 2 horas no jogo. Não necessariamente serão jogadores de RPG, né? Então, a gente está nessa segunda camada de fazer mais eventos, a gente está se unindo a empresas Web 2 para fazer eventos Web 2 e a gente está meio que disfarçado nesse meio, porque a galera inicialmente, como a gente usa Account Abstraction, essas coisas, a galera inicialmente não percebe que o nosso jogo ele é um jogo blockchain, que tem muita discriminação ainda nesse mercado, né? Então, essa é nossa primeira estratégia de lançamento. A gente precisa ter uma comunidade maior. Hoje a gente ainda falha, ainda peca nessa questão de comunidade. A gente não tem uma comunidade muito grande ainda. Então a gente está trabalhando. Opa, Eu caí. foi o. Alguém meteu. Alguém tava com o dedo gordinho aí, acho que o Vitão. Que bom. Então, a gente precisa agora criar uma comunidade que realmente tenha conexão com nossos valores, com tudo aquilo que a gente tem visão sobre o mercado, né? Então, a gente está tentando levar essa voz para todos os cantos, né? E isso não tem sido uma atividade simples e fácil. A gente tem tido bastante dificuldade para conseguir alcançar várias comunidades. Por exemplo, se a gente tiver principalmente nas comunidades cripto, dentro de um Azuki, de uma comunidade Azuki, pessoas falando da gente lá dentro, mostrando o nosso trabalho lá, e a gente tendo a oportunidade de falar dentro dos CryptoPunks, dentro dos Bored Apes, por exemplo. Se a gente consegue alcançar essas comunidades e tem essa oportunidade que a gente está tendo aqui com vocês, de falar o que é o nosso projeto, por que a gente está fazendo as coisas, acho que a gente consegue ter apoio dessas comunidades para a gente seguir o nosso projeto. Então, esse é o nosso primeiro, até antes de falar de data de lançamento, a gente está buscando isso, né? Que é mostrar o ownership economy. A nossa grande missão é mostrar para as pessoas que elas podem ser donas dos seus itens no jogo. O Cursed Stone, né? Muitos jogos tratam as pessoas como os meus usuários. Então, as pessoas sempre pertenceram ao jogo. O que a gente quer mostrar para as pessoas é que elas podem ser donas agora dos jogos, através da blockchain. Os personagens que ela tem dentro do jogo são dela. Só o ambiente que está ali, que é algo que a gente desenvolve, vai desenvolver, né? Mas o IP, né? A propriedade intelectual pode ser dessas pessoas. Por exemplo, o BR Punk, né? O BR Punk, eles são punks, né? Eles têm um punk e eles estão usando a propriedade intelectual do BR Punk para fazer coisas derivadas. Então a gente quer entregar isso para as pessoas. Vocês podem usar os personagens do Cursed Stone para fazer coisas derivadas, né? Porque o personagem é seu. E além disso, tem interoperabilidade. Vocês vão poder jogar com um personagem nosso no jogo do Yassin, porque o jogo está no teu celular. Falando mais de forma mais leiga, né? O jogo está no seu celular. O jogo que você se conectar, você vai poder jogar com o personagem do Cursed Stone, porque ele é seu, não tem necessidade de a gente tirar isso. E a gente arrancado meios intermediários. O mercado hoje de jogos tradicionais, ele é muito manipulado, ele é muito alterado, não pelo criador do jogo, mas pelos intermediários que estão ali, pela indústria que força às vezes o cara a ter mecanismos que ele não queria que tivesse no jogo inicial, mas ele tem que ter aquele mecanismo para gerar lucro para as desenvolvedores e para as distribuidoras de jogos. Então, a nossa tese é, quando as pessoas provarem essa economia, quando as pessoas provarem que elas podem ser donas reais dos seus itens do jogo, elas não vão querer mais voltar atrás. Não vai ser um caminho sem volta.
E a gente quer iniciar esse movimento. Cara, irado. Galera, se alguém quiser subir, fiquem à vontade. Eu tô tocando por aqui, mas a ideia é que não seja uma entrevista, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, Isso que eu então queria fiquem pedir à também. vontade. É, eu já vou até tocando aqui, enquanto a galera vai subindo aí. Você comentou bastante sobre essa conexão entre outros projetos, mas eu vejo que a maior barreira de entrada para que esse ponto aconteça seja justamente essas parcerias entre projetos, né? Porque, querendo ou não, às vezes é muito mais fácil simplesmente tocar o desenvolvimento do zero ali do que estar integrando alguma outra ferramenta. E eu tenho visto bastante essa segunda linha. O que vocês têm trabalhado para superar essa barreira de tentar ter que o NFT de vocês estejam disponíveis em outros projetos, por exemplo? Dan caiu? Agora eu voltei, eu estava mutado. Primeiro, e assim respondendo, a gente usando tecnologia, sabendo o que a gente está fazendo. A gente também demorou bastante para lançar, até porque algumas coisas que a gente queria fazer não tinha coisa criada ainda, né? Por exemplo, a gente queria fazer com que a nossa NFT, o cara pudesse ter o NFT do Cursed Stone, um boneco físico, um action figure, que ele pudesse ir em qualquer lugar, usar esse action figure para coletar itens, né, em outros eventos, POAPs, por exemplo. Então, vai vendo se tem alguma semelhança. O nosso boneco, ele funcionava como se fosse uma carteira, e a gente conseguiu fazer essa parada funcionar. Ele funcionava como uma carteira, e a gente coletava POAPs. Esses POAPs iam para dentro do nosso personagem, e dentro do nosso personagem eu poderia usar esses itens e esses POAPs para o cara usar dentro do jogo. Então, a gente atrelava itens ao personagem. E agora saiu uma IP que você consegue, né? Que é a minha 335, né? Que já está fazendo isso e facilita isso. Então, a gente sempre pensando em itens, em coisas que você possa se conectar e se plugar a outros projetos. As parcerias que a gente tem buscado é principalmente com empresas, com protocolos que estejam conectados com outros jogos, né? A gente tem falado bastante com o Immutable X, a gente tem uma conexão direta com eles, e lá é um ecossistema onde a gente tem Amber Sword, a gente tem Gods Unchained, vários jogos que estão indo para lá, então seria, né, se a gente fosse para um ambiente como esse, seria mais fácil ter interoperabilidade e parceria com esses jogos, né? Então a gente busca esse tipo de parceria. Inicialmente, a maior parceria que a gente busca é realmente parceria de comunidades. Comunidades que possam entender a nossa história e acreditar nessa história. E falar assim, caraca, velho, vocês estão construindo um negócio que é um negócio para cultura mesmo, para cultura Web3. É mais que uma questão de jogo. A gente está pensando em onboarding, a gente está pensando em educação financeira real, né? Para as pessoas entenderem como usar a cripto através do jogo. Será que se algumas comunidades não vão se conectar com isso, acham isso nada a ver? Pode ser também, a gente pode estar com a tese errada também, mas a gente procura principalmente parcerias para esse tipo de coisa, para essa mensagem ela chegar cada vez mais longe, né? Para a gente conseguir cada vez mais que pessoas que estão comprometidas com o onboarding, pessoas que estão comprometidas a fazer com que a Web3 realmente possa ser a nova economia descentralizada, a gente busca essas comunidades que possam nos ajudar a chegar no internacional e outras paradas. Irado. Ô, Você manda, desculpa aí te Celso. cortar, assim, só para avisar aqui a galera que o Vitão teve que sair. O Gus levantou a mão, não sei se quer fazer outra pergunta antes, e assim, senão a gente passa pro Gus. E chamar a galera aqui para subir, pô. A galera tá quieta hoje. Vem aqui trocar ideia, fazer pergunta, dar opinião sobre games do futuro, como que vão ser esses jogos.
Você quer puxar esse e depois a gente passa pro Gus? Você vai fazer a mesma pergunta? Não, manda, Gus. Eu já ia entrar nos temas mais complexos, já que tá muito de boa, a galera não tá subindo, eu já ia para. Mas fica à vontade, Gus, manda ver. Dan, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é até ir no caminho que você falou. Então, assim, a parceria das comunidades seria mais, pelo que eu entendi, é a divulgação do jogo em si. É isso? Isso mesmo. Seria para as pessoas participarem. A gente está com um programa de oldies também dentro do nosso jogo. Lá a gente tem uma gamificação e tem um programa de oldies. Os oldies, eles podem construir o jogo com a gente, resumidamente. Você pode ter um personagem no jogo, né? Uma, uma quest você pode criar no jogo. Então a gente está dando governança também para as pessoas que estão participando. E a gente busca, assim, qual que é o nosso foco, né? Cara, a gente tem um OG em cada grande coleção, inicialmente. Para que essas pessoas sejam, tipo, um advocate, alguma coisa assim, dentro de cada comunidade, a gente possa trazer mais pessoas. É divulgação, Gus. Entendi. E como é que faz para. Tem que estar no Discord? Onde que. Isso, a gente tem o site, eu vou tentar colocar aqui nosso site, né, que é cursedstone.com. Cursedstone.com, lá você pode jogar o jogo, tem um game com ranqueamento semanal. E você também pode entrar na nossa comunidade do Discord. Na nossa comunidade do Discord, você já tem uma gamificação lá. Então, são 6 ou 7 pedras que você consegue fazendo atividades lá dentro. São vários tipos de atividades diferentes. E com essas pedras, você vai ganhando whitelist. A nossa primeira coleção que a gente vai lançar vai ser totalmente free mint. Então, quem estiver lá, quem participar da gamificação que a gente tem, vai ganhar uma whitelist, e quem for OG vai ter 2 posições de whitelist, né? E uma delas é para o personagem lendário. Você conseguir um personagem lendário. Então, a gente está criando isso daí para trazer mais comunidades e pessoas para testar o jogo e para jogar o jogo. Por que 2.000 free mint, né? A gente quer que pessoas testem o jogo, né? A gente quer que pessoas realmente estejam lá porque gostam da parada, querem jogar e tudo mais. Então a gente está criando essa primeiro grupo de parceiros, de usuários, né? De pessoas que vão criar esse jogo junto com a gente. Topzera. Uma outra pergunta. Isso aí eu fiquei muito curioso na hora que você estava falando sobre a história do jogo. Tipo, como é que você criou essa história? Tipo, foi inspirado em, em alguma coisa? Como é que foi essa para criar a narrativa do jogo? A gente criou várias vezes e amassou. Foram várias histórias diferentes, né? Mas foi num dia que a gente conheceu um cara. Esse cara vendia brigadeiro no Farol, cara. De verdade, eu não tô brincando, não. Ele vendia brigadeiro no Farol. E a gente descobriu que esse cara escrevia várias histórias e tal. E a gente entrou em contato com ele e falou: Cara, você precisa trabalhar com a gente tá com um projeto assim, assim, assado. E a gente queria trabalhar contigo. Aí ele pensou que a gente ia oferecer NFT para ele, né? Ele falou: não, beleza, eu posso part-time enquanto eu tô trabalhando, porque ele é filho de uma mãe solteira que tem 3 irmãs pequenas, então ele era arrimo de família, né? Aí elas falavam: não, cara, você vai trabalhar com a gente e você vai ganhar esse salário. Aí ele ficou mudo no telefone, tipo, não acreditou. Falou: não, cara, a gente vai te pagar salário, você vai trabalhar com a gente. E dali em diante, esse cara começou a escrever as histórias, as lores, que é o Giovanni. Ele não tá aqui, essa hora ele não tá acordado. Mas o Giovanni é um cara que ajuda a gente a escrever essas histórias. Tem ele, mais o Josias, tem 3 pessoas na nossa equipe que são storytellers, né? Criam narrativas e criam toda a parte de monstro, né? Cada monstro tem a ver com cada bioma, com parte da história. Então, essas pessoas que ajudaram a gente a criar isso. Eu confesso que eu não sou muito criativo nessa parte, eu sou mais técnico de programação, e essa galera começou a criar essa história em volta do jogo. Foi assim que foi criado. Aí ele tinha que estar aqui para explicar melhor, né, como que foi criada toda a ideia. Basicamente é isso. Topzera. Top.
Isso me lembra também muito do que aconteceu por aqui. Eu nunca fui esse cara aí de gostar de lore dentro dos jogos em si. E aí eu lembro que no nosso caso foi por necessidade mesmo, né? Quando a gente começou a trabalhar ali concept art dos personagens, os artistas sempre falavam assim, eu preciso de uma lore, tipo, para me basear, né, nas concepções e tudo mais. Era engraçado, porque para a gente não era relevante, mas assim, dentro do MMO como um todo, e do RPG, é o que mais cativa, né, as pessoas como um todo. Então, eu acho muito interessante isso. Eu sou o cara do skip também, cara. Quando eu tô jogando, eu vou pulando a lore. O cara começa a falar, eu vou apertando o botão. Acelera, cara. Eu quero jogar. Sim, sim. Cara, o WoW eu esquipo tudo. E assim, a lore do WoW é gigantesca, é fantástica. Todo mundo. E tem livros e livros, né, da lore do WoW, e eu só esquipava, assim, jogando, porque eu era cara do PVP. Eu queria só upar, pegar level máximo e começar a jogar PVP, enfim. Queria, Manda. queria fazer uma pergunta aqui, não só pro Dan, primeiro para ele, mas quem quiser responder. Dan e galera que estiver aqui quiser falar, o Lucas tinha subido, não sei se ele quer puxar ou se eu cortei ele, agora que eu vi. Senão posso fazer depois. Cai dentro, mano. Fechou. Como vocês imaginam o futuro dos jogos web-based? Pergunta ampla, assim, aberta. Vocês podem levar para o caminho que vocês quiserem. Alguém quer começar? Não vou responder, que eu quero ouvir de vocês. Mano, você leu minha mente porque, enfim, eu ia puxar um assunto que é bem parecido com isso. Não é diretamente voltado para a Web3, mas eu colaboro com um VC que investe em coisas mais criativas, assim. E a gente tem uma tese que é sobre o futuro do trabalho em geral, né? Não diretamente focado em jogos play to earn, mas a gente acredita que cada vez mais esses trabalhos mais repetitivos e chatos, eles vão se tornar gamificados, né? Vocês acham que a Web3, que a tokenização de ativos, enfim, pode colaborar para esse futuro? Total. Eu acredito, pelo menos, né? A tese, né, da era industrial, né? Meio que o Lucas falou, a era industrial foi isso. Ela criou um fluxo de trabalho era alienante, né? A pessoa ficava repetindo coisas para entregar determinado produto ou serviço. E a evolução e até o crescimento populacional do mundo, né? Ele começou a esmagar esse modelo de trabalho, né? Você vai ali, faz um trabalho repetitivo, faz algo para alguém, né? Então eu vejo que os jogos hoje e também a expansão, né, da digitalização está transformando as empresas em softwares, né? As empresas agora, você vê, a maioria são softwares. As empresas não são mais em uma indústria, um galpão cheio de gente dentro. A maioria agora está virando software. E como é que você responde isso, né? Empresas que são software. Como é que você prepara uma nova legião de trabalhadores adaptados para esse tipo de trabalho, que não vão mais para um lugar? Trabalho não é mais o lugar que você vai. Trabalho é aquilo que realmente você faz, né? Que você executa. E aí, essa questão de realmente ter gamificação no trabalho vem muito, responde, né? Precisava de uma resposta e a blockchain responde isso. Porque hoje você pode pagar as pessoas por streaming, né? Streamar dinheiro. Hoje você tem o Zilli, o Zilli que é tipo o Crew Tree antigamente. Você tem tarefas que você coloca lá on-chain, você põe o dinheiro lá, fica preso lá, alocado o dinheiro, a pessoa desempenhou aquela atividade, ela vai lá e faz um claim da grana dela. Que ela falou, desempenhei o trabalho, fiz a tarefa, e agora eu preciso da grana que está aí alocada. Então, a gamificação vai passar por isso, porque não é mais simplesmente você dizer, olha, faça isso.
O ser humano, ele quer ter autonomia para fazer aquilo que ele realmente quer fazer. E às vezes a pessoa te entrega melhor quando ela tem autonomia para desempenhar aquela tarefa, do que se você manda ela fazer desse jeito. Se a gente chegasse para o Giovanni, dando um exemplo aqui, faça a lore desse jeito, ele não sairia a lore do jeito que está hoje. Então a gente criou um desafio para ele. Ele disse, cara, a gente precisa criar uma lore que seja envolvente, que as pessoas consigam, e você, cara, tem X tempo para criar isso e para desenvolver isso pra gente. E lá ele ficou. E daqui a pouco ele chegou com um negócio que nem a gente esperava. Então, hoje é muito mais. O mundo vive com autonomia, as pessoas querem autonomia, as pessoas não querem mais estar num lugar, as pessoas querem fazer parte de um grupo, não é mais um lugar. E aí vem as DAOs, vem toda essa história que está sendo criada para exatamente chegar nisso. Descentralizar a decisão de onde está o dinheiro, o pote de dinheiro onde ele está, e descentralizar as decisões, né? E você jogar desafios para as pessoas e esperar a riqueza vir, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Eu acho que blockchain resolve. Não sei se eu respondi, Lucas. Total, velho. Eu acho que junto a isso também, né, as narrativas e as histórias são uma coisa muito, muito importante, né? As pessoas gostam de se envolver, assim. Eu acredito muito que cada vez mais as pessoas elas vão trabalhar com um propósito alinhado ali a uma narrativa, né? Isso já acontece na Web 2, mas eu sinto que na Web 3 isso acaba sendo mais latente, porque a gente vê algum grau de radicalismo em alguns grupos que impele eles a ter um nível de produtividade muito, muito interessante, né? Não sei, eu fico viajando às vezes assim, de que histórias, que aventuras, que quests a gente consegue se envolver e viajar ali numa narrativa proposta sem que, pô, pareça chatão, sabe? Sem que pareça aqueles jogos da era Play to Earn de ficar clicando 500 vezes em cima do bichinho feio, assim. Enfim, isso toma uma boa parte do meu dia. Legal. Uma das coisas que você comentou é por que as pessoas trabalham de graça para determinada coisa? Por que as pessoas elas entregam mais do que de repente aquela empresa esperava e tudo mais? Tudo é de identidade. Quando o cara encontra a identificação da própria pessoa, da própria dos próprios valores que ela tem, personificado naquele projeto, naquele grupo, naquela empresa, quando ela encontra esse lugar, quando ela encontra isso, aí você tem o potencial máximo, né, de uma pessoa trabalhando para um projeto. Isso é identidade. Então, se você não cria identificação com os membros que estão ali dentro do teu grupo e eles não se identificam, não adianta você. As pessoas vão trabalhar por dinheiro, vão trabalhar por várias outras coisas. O segundo é autonomia, quando essa pessoa se sente que tem autonomia, né, para fazer as suas e é um ambiente que ela não é discriminada, né? Ela não é ridicularizada pelas suas ideias. É um ambiente onde ela pode colocar suas ideias mais malucas possíveis e as pessoas saibam tratar e direcionar essas ideias da melhor forma possível, usando o potencial dessa pessoa e sempre colocando ela ali no caminho que realmente está nos valores, né? Daquela empresa ou daquele projeto. E o segundo é transparência. Quando a pessoa está num ambiente que é transparente, que é íntegro, né? Integridade, ela não vem só de honestidade, mas integridade é de você falar o que você pensa. O que está na tua mente é o que sai da tua boca. E quando você tem isso numa comunidade, quando as pessoas dizem, olha, nós somos uma comunidade inclusiva, nós somos uma comunidade que trabalha para comunidades minoritárias. E quando você vê isso acontecendo no mundo real, que são atividades que realmente acontecem, não é só sonho da boca para fora, as pessoas começam a ver integridade naquele projeto. Cara, a galera entrega o que fala, a galera faz o que fala. Então a identificação ela vai aumentando. E é aí que você vai trazendo mais e mais e mais pessoas para dentro daquela tua ideia.
para dentro daquele teu projeto. Então, o futuro do trabalho, ele envolve muito isso. Empresas mais íntegras, empresas mais focadas nas pessoas, e também você tendo a blockchain para cuidar também da transparência, né? De o trabalho que eu fiz, eu recebo por aquilo que eu fiz, não sou enganado, né? No meio do caminho, o cara disse, mas você não fez com a vírgula que eu pedi, então eu não te pago. Como é que o cara faz? Se ferrou, não vai receber. Agora, quando você tem o dinheiro numa pool, não tem como. Você vai lá e faz o claim. E as pessoas votam. Não, o trabalho dele foi feito. Então, você descentraliza também as decisões e torna o ambiente mais seguro para as pessoas. Boa, galera. Respondendo a pergunta e também algumas outras que acabou acontecendo aí no meio do caminho, eu acredito muito nessa linha de que hoje o futuro é serviço, né? Esses dias eu estava vendo uma palestra, se não me engano, não sei se era palestra exatamente, mas era o João Apolinário falando sobre que, por exemplo, hoje a Apple não é uma indústria. A Apple está, por exemplo, prestando serviço, porque a Apple em si não tem fábrica. A Adidas não tem fábrica. Então, que, assim, são literalmente produtos físicos, né? Então, a gente acaba se impressionando às vezes com isso. Por outro lado, respondendo à pergunta do Rod em si, eu vejo muito, e acho que está bem saturado, sempre falo isso, a Web3 como um todo como ferramenta. E partindo como ferramenta, eu sempre lembro daquela palestra do Steve Jobs, cortando um desenvolvedor, né, que eles estavam desenvolvendo uma ferramenta assim fantástica, mas que não tinha a necessidade em si, né, que o público em geral não tinha aquela necessidade sobre o produto. Eu vejo que na Web3 a gente tem muito disso. Talvez seja até uma crítica. Tem muita tecnologia na Web3 e às vezes a gente, em vez de a gente estar pensando em resolver um problema em si do usuário, a gente está pensando, cara, como que eu consigo usar essa tecnologia? E eu acredito que é na linha contrária, que a gente tem que resolver problema, que tem que traçar as necessidades do usuário e tentar resolver, entregar qualidade, enfim. Mas, assim, em geral, eu acredito muito no que vocês falaram, como um todo. Vejo que o futuro de games como um todo, e o Web3, ele deve ir nessa linha de resolver problemas mesmo, né? Que tem que... Como que eu vou explicar? Mais nessa linha mesmo que eu disse, né? De você estar resolvendo problemas e não necessariamente em torno da ferramenta, sabe? Pô, Mas eu concordo com você, porque assim, muita coisa que é Web3 e blockchain não precisaria ser blockchain. Seria Exato. ótimo ser Web2, não precisa. Mas a galera tá no hype, né? E quando perguntam pra gente por que o Cursed Stone é Web3 e não pode ser um jogo Web2, porque a gente está trazendo o ownership economy. Sem blockchain não é possível fazer isso. Sem blockchain não é possível a gente dar propriedade para as pessoas sobre os itens que ela conquista e sobre as horas que ela está ali se dedicando ao jogo. Então a gente entende que o Web3 e as ferramentas da Web3 vêm para isso. Daqui a pouco as pessoas não vão comprar mais NFT, elas vão comprar espadinha, escudo. Nós não vamos mais discutir NFT. NFT é a tecnologia. Não é para se falar, isso aqui é uma NFT. NFT é só tecnologia. O que a pessoa tem que entender é que o escudo, a espada que ele conquistou naquele jogo, que ele teve trabalho para construir, é dele, é a propriedade. E eu acho que o futuro também dos games, respondendo, ele não vai vir do usuário final, não vai vir das pessoas. O que ele vai vir é dos desenvolvedores de jogos. Os desenvolvedores de jogos, eles vão começar a perceber que a blockchain resolve o problema do intermediário. Que o intermediário hoje, uma Steam e outras empresas que estão no meio, não vou dar o nome de todos, eles que estão ditando hoje como os jogos funcionam. Então, nem sempre o sonho que você teve no início vai ser o produto final que você vai entregar. Então, as próprias desenvolvedoras, elas vão procurar a blockchain como uma alternativa para ela ter conexão direta com o usuário, para ela poder entregar o produto que ela sonhou e que ela queria ter e tudo o que ela planejou para o usuário final. E, ao mesmo tempo, o usuário final e o jogador, ele tem um contato direto com o desenvolvedor, com o criador do jogo. Então, essa revolução não vai vir
do mainstream, vai vir das desenvolvedoras e dos jogadores que estão começando a perceber que a economia da propriedade é a próxima economia da descentralização, porque o mercado de jogos é o mercado que fatura mais do que qualquer outro mercado atrás dele, né? Segundo lugar, tá todos os mercados de cinema e entretenimento juntos não chegam ao valor, né, monetário que chega ao mercado de games. E onde está ficando esse dinheiro? Esse dinheiro fica nas desenvolvedoras, nas empresas que muitas vezes não escutam o usuário. A gente fica puto com a Nintendo que não faz um jogo traduzido para português. Muita gente no Brasil precisa de um jogo traduzido para português. E a gente tem países muito menores que o nosso que tem uma tradução própria para o país deles e a gente nunca tem um jogo que olhe realmente para o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro é um dos maiores, é o terceiro ou quarto sempre maior em qualquer estatística que você olhar. Então isso, o mercado começa a se revoltar com essas práticas de mercado e começa a procurar na blockchain essa liberdade. Esse é um ponto muito, muito bom. O que eu tô pensando aqui nos últimos tempos, que eu tô pensando bastante em NFTs como um caso de uso para CRM e outras funções, né? Assumir outras funções para pequenos negócios, por exemplo. Só que eu também estou refletindo o quanto que, na verdade, isso pode fazer sentido em relação ao que já existe hoje. Quais realmente são as vantagens? Existem vantagens, só que eu estou numa reflexão interna de será que a vantagem é tão grande assim, porque a gente já não tem Web 2 de CRM, por exemplo? Enfim, mas aí eu tô indo pro outro lado que não é games, né? Só que para games em si, aí sim eu vejo uma mudança assim completamente disrupção mesmo, né? É um mercado que hoje funciona de forma tradicional há décadas e que é muito fácil, é muito claro da pessoa entender o quanto que muda e o quanto que muda num grau muito forte. Realmente a pessoa poder ter o seu item ali dentro, poder ter ownership, ser dona dos ativos, não depender de uma centralização de um jogo que pode desligar e fechar as portas amanhã e tudo foi perdido ali dentro. Então é muito fácil, muito claro e o valor é muito grande em Web3 games, né? E eu vejo, por isso que eu vejo como uma das principais portas de entrada nos próximos anos. Enfim, compartilhar uma reflexão que eu tava tendo. Deixa eu só passar a palavra de hoje, assim, a gente já, se você quiser também já ir puxando pro fim, que a gente tá batendo aqui no horário. Palavra de hoje, guys. Eu esqueci, peraí. Palavra de hoje é nova. Nova. Beleza? Manda lá e assim, e a gente já vai puxando aqui Boa. pro fim. Pois é, essa palestra do Steve Jobs falando sobre isso, né? Cara, eles estavam desenvolvendo na época, eu não lembro exatamente agora o nome do produto, mas era um produto fantástico há anos, e assim que o Steve Jobs voltou para a Apple, ele falou, olha, a gente vai parar de desenvolver isso daí, porque não faz sentido no momento. E sim, assim, independente do caso de uso, né, acho que é muito interessante a gente ver isso desde o começo, né? Desde a necessidade. É realmente necessário, por exemplo, ou eu consigo fazer a Web 3 na Web 2 e a Web 2 já resolve o meu problema. Por outro lado, por exemplo, a gente acaba ainda tendo uma linha não tão descentralizada em torno dos projetos quanto eu queria, né? Em geral, hoje, apesar de você ter ownership do seu NFT, eu vou deixar em aberto essa pergunta, acho que para a gente não se estender muito, talvez em outro momento a gente até abordar um pouco mais isso, que é a seguinte questão: o quão você é dono de um determinado ativo se o projeto não está ativo, por exemplo, ou não está descentralizado à medida que aquele projeto acaba, por exemplo. Então, digamos que você tenha aí, por exemplo, o NFT de algum produto, de um jogo, por exemplo, mas os desenvolvedores daquele jogo por si só abandonam o projeto. Às vezes é difícil essa reconstrução do projeto, por exemplo, se o projeto não for completamente de código aberto. Para outra pessoa vir e desenvolver por cima ali, ou pegar aqueles ativos e desenvolver em cima. E também tem várias outras complicações, né? Que quem tem ali as permissões dentro dos contratos, além de você para o desenvolvimento de minds, enfim,
N outras coisas que acabam não trazendo tanta descentralização ainda, na minha perspectiva. Acho que a gente tem muito ainda a melhorar nessa perspectiva. Você literalmente só ter a propriedade do ativo, eu ainda vejo que não é o suficiente, sabe? Mas é isso, eu queria estar encaminhando aí para o final, se alguém quiser trazer mais algum comentário. Agradecer ao Dan pela participação, fantástico. E é isso, eu queria trazer mais algum comentário, Dan? Cara, é agradecer aí a todos vocês pelo tempo e pela oportunidade aqui de falar. Ô Gus, falar de novo contigo depois de um tempão, né? A gente se encontrou pessoalmente, foi super legal. Legal tá aqui, e assim, tô te devendo, hein, cara. Eu falo em público aqui, devo, não nego, pago quando puder. Que a gente ficou de trocar uma ideia, eu vi lá no LinkedIn, a gente troca uma ideia daqui a pouco, que eu tava na correria. E no mais, a galera aí, o Rony, fala Rony, um abraço para você, abraço para todo mundo que eu tô vendo aqui, ó, a Raíssa tava por aqui também, uma galera que tá com a gente aí, ó, o Walter, que a gente se encontrou no Rio, cara, prazer demais estar aqui com vocês, tá? O Avi tá aqui também, grandes amigos. Obrigado, pessoal, obrigado, espero ter, sei lá, não ter falado demais, ter agregado alguma coisa aí hoje. Foi ótimo, como sempre. Agradecendo também, Dan, agradecendo o pessoal que subiu. Tamo juntas. Amanhã, sextou, a gente vai estar aqui com o Bios, da Mercúrios, Gabriel Bios. A gente vai para um papo mais voltado para cripto. Então venham, tragam perguntas, comentários. Espaço aberto aí. Fechado, meus queridos? Tamo junto e assim. Abraço, pessoal. Tchau, É tchau. isso. Valeu, guys. E hoje, mais tarde, vai estar o episódio aqui gravado lá no YouTube, para quem quiser acompanhar do início, por acaso. Tamo junto. Falou. Falou, galera. Valeu.